Bom dia, boa tarde! Mais um Cravecast começando aqui pelo YouTube, pelo nosso canal, o canal da Cravecast, trazendo conteúdo com qualidade aqui para vocês de cravinhos de toda a região. Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Ricardo Sufi. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. E o mais gostoso aqui são os bastidores, né? Os bastidores. O papo que rola aqui, que antecede a entrevista, é muito bacana. Já falamos em Doce, já falamos em João Nogueira, em Souza Campos. E o nosso convidado vai falar muito sobre isso, né? Muito. Hoje vai ser muito gostoso. Leandro Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Estamos honrados de ter você aqui hoje. Tive o prazer de estar com você naquela quinta-feira que nós tivemos lá no Centro Cultural. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Ricardo, boa tarde, pessoal de casa. Eu me sinto honrado e privilegiado, porque eu nunca imaginei ser convidado para o Cravecast, né? Cravecast. Nunca imaginei que eu fosse convidado e me sinto muito honrado. Eu que agradeço pelo convite, espero que o papo flua legal aqui. Tô um pouco nervoso, gente, mas tudo vai se resolver. Vamos lá. Vai ter pergunta quente hoje. Gente, espera, hein? meu Deus, não é adoro tudo pergunta light, quente. não, viu? Mas sabe o que é? É que você tem uma história aqui, né? E a gente quer que você conte essa história pra gente. Sim. A começar daqui, você é cravinhense. Sou. Eu já vou adiantar que eu não vou falar nome de ninguém, tá, gente? Os nomes eu guardo. Tá bom. Nascido em Cravinhos, bairrista, né? Como você falou pra mim. Pois é, eu gosto de Cravinhos, sou nascido e criado aqui, minha família toda é daqui. E eu acho que a minha história toda é alinhada e eu acho que ela só é tão sólida assim por conta do respeito e da admiração que eu tenho por essa terra aqui. Que legal. Eu gosto da história, gosto das pessoas. Eu acho que não tem lugar. Se eu pudesse escolher um lugar, seria Cravinhos, sabe? Seria aqui. Eu falo a mesma coisa hoje. João Nogueira? Foi João onde você Nogueira, estudou? estudei até onde pude estudar João Nogueira, não queria sair do João Nogueira. Foi assim difícil ir para o Souza Campos, também foi uma experiência legal, mas até a 8ª série, que na minha época era até a 8ª série, né? Já me denuncia um pouco da idade, mas enfim. Até a 8ª série eu estudei no João Nogueira. Lembro o nome de todas as professoras. Uma professora que te marcou bastante. Quem Nossa, foi? gente, mas aí... Olha os nomes aí chegando, gente. Não, todas foram importantes, todas. é evidente. Olha, a dona Nilza, do pré-primário, acho que foi uma das... É só para o pessoal saber a sua idade, mais ou menos. Então, o pessoal que está assistindo vai sacar já. Mas a dona Nilza, depois a dona Dorô, todas são... Essas primeiras, eu acho que são as que mais... Marcam a vida da gente, né? Porque a gente sai da nossa casa, até então o contato é só com os pais, né? Em família. Depois que a gente vai para a escola, naquele universo todo, né, que a ser descoberto, e se a gente não tem uma pessoa ali como referência para te ajudar nesses passos, né? E essa pessoa ela se torna muito importante, né? E gozado que na nossa época, né, os professores, eles além de dar o conteúdo programático, ele também ajudava a formar a sua personalidade. Total. Eu me lembro aqui, a dona Cidinha, mãe do Silveirinho, foi minha professora, primeira professora. Então a gente nunca mais esquece porque foi marcante, né? Foi. Então são professores que ajudaram a gente, não só na profissão, na carreira, mas na personalidade. Sim, elas é o que forma a gente, né? É o comecinho, é a base de tudo. É a base de tudo. E depois Souza Campos. Depois Souza Campos. Aí foi nessa época já... Eu sempre fui xereta com essas coisas de arte, sempre fui nas gincanas do João Nogueira, eu estava sempre ali à frente ou trabalhando nos bastidores. Mas foi depois do João Nogueira que eu comecei mesmo a levar o teatro mais a sério e entender que talvez ali seria um caminho a ser seguido ali, um caminho de encontro comigo, né? Você já tinha isso lá dentro? Já. Eu sempre gostei de gente, né? Eu acho que eu não me vejo num lugar que eu não trabalhe rodeado de pessoas, entendendo, conhecendo pessoas, né? Já tentei trabalhar com número. Meu pai era dono de escritório, né? Ele tentou ali... Eu tentei também forçar uma barra para tentar seguir essa área, mas nada a ver comigo. Nada a ver comigo. E como é que você realmente foi ali o início da sua carreira? O início? Eu comecei fazendo teatro em Cravinhos com o professor Paulo César Chaves. Né? Acho que professor, né? Que professor. Acho que todo mundo que fez teatro aqui, estudantil ou depois amador, começou ali com o Paulo César, da minha geração, né? Tiveram outros. Na escola. Na escola. Ele era professor do Souza Campos, né? E ele fazia muitos espetáculos voltados, assim, para uma questão mais religiosa. Ele gostava de fazer Natal, Semana Santa, né? Essas datas, assim, bem simbólicas da Igreja Católica. E ele convidava os alunos para participar, né? Desses momentos, assim.
E eu comecei com ele, né? Depois ele começou alguma fase mais experimental, também participei de alguns espetáculos, e ali com o Paulo eu aprendi que para fazer teatro tem que ter disciplina, né? Porque ele era daqueles professores diretores bem rígidos, né? Eu lembro que eu cheguei uma vez no ensaio com 15 minutos de atraso, né? Ele me deu não posso falar, né? Me deu daquele jeito, na frente de todo mundo, pediu que eu fosse embora para nunca mais voltar. E eu entendi que teatro é sério. A gente acha, às vezes, que fazer teatro é uma coisa de brincar. Tem o brincar também, mas exige muita disciplina. Na verdade, essa hora ele estava te ensinando, né? Com certeza, com certeza. Estava te moldando já para a Pois carreira. Justamente, eu aplico muito com meus alunos de teatro o que eu aprendi com ele. Muito, muito, muito. Que legal. E eu acho importante aqui no Cravecast a gente resgatar tudo isso, porque os mais jovens não sabem quem foi o Paulo César, né? Paulo César Chaves. Paulo César Chaves. Então é muito importante a gente relembrar dessas pessoas que fizeram a história de Cravinhos. Eu gosto Ele foi muito importante para a cidade, muito, né? muito. Eu gosto de, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar dele, gosto de falar de outras pessoas que infelizmente já não estão mais entre nós, né? Acho que prova disso é o Movícara, né? Que o Museu de Imagem Virtual, que nasceu assim de uma curiosidade minha de querer conhecer a história, né? E de repente virou uma página com um monte de gente mandando foto e se reencontrando, né? Ali. É verdade. Então ali acho que é um lugar que a gente pode colher bastante sobre a história da cidade e sobre essas pessoas que foram importantes. Que legal. E que são importantes, né? São importantes. Ô, Leandro, e depois dessa fase, qual foi a hora que você viu uma outra etapa ali? Um amadurecimento, assim. Assim, eu sempre vi o teatro como uma válvula de escape, né? Tipo, na falta de fazer terapia, eu fazia teatro. Olha só. Né? E isso era muito bom para mim. Só que também, por outro lado, eu entendia que, naquele momento, viver de arte era uma questão importante a ser pensada, né? Então, era um desafio. E era um desafio, né? Então, eu fiz publicidade primeiro, aí não me encontrei na publicidade, depois eu fui para administração, coisa que eu não queria fazer, mas tive que fazer em função do trabalho. E o teatro, ele se encaixava nesses pequenos horários que eu tinha, né? À noite. E aí eu fui fazer a Escola Ribeirão em Cena, que era uma escola de formação de teatro, de atores. Essa foi a primeira escola que você fez? Fiz, com o pessoal lá de Ribeirão Preto, o Gilson Filho. Nós tivemos professores incríveis lá. Eu já tinha feito algumas oficinas em Ribeirão Preto, na Cândido Portinari. Mas a escola do Ribeirão em Cena acho que foi um marco muito importante ali de profissionalização, né? Eu comecei antes disso, mas acho que ali eu vi mesmo que a teoria era muito importante, estudar aquele conteúdo, estudar clássicos era muito importante, né? Ali você já se viu como um profissional de teatro? Você Eu acho essa... Era difícil... É difícil falar também. É engraçado, né, quando me perguntam isso de você se vê como um ator profissional, né? Eu nunca gostei de... Eu já fiz pontas em filme. Já fiz alguma coisa em TV. Eu gosto do teatro, eu gosto de estar no palco, né? Então, quando perguntam, você é ator profissional? Eu sou ator de teatro. Eu sou ator de teatro, né? Ator de teatro. E se isso para você é ser profissional, beleza. Não me incomodo com o rótulo, não. Sim. Mas ali no Ribeirão em Cena, eu acho que foi dali que eu pisei no Pedro II pela primeira vez. Como é que foi? Ali, e pisei com texto meu, com direção minha do espetáculo. Um texto seu? Com todo... Era um espetáculo que eu montei. Eu gosto muito de escrever. E gosto muito de escrever para humor. Né? Tem uma facilidade. E eu escrevi o Coisas de Casal e o grupinho de alunos ali do Ribeirão em Cena. Nós nos reunimos ali, os mais chegados, né? Entre meninos e meninas. E eu convidei-os para fazer esse espetáculo comigo. E foi ali no Ribeirão em Cena que eu, no Pedro II... Quando eu pisei pela primeira vez ali, fiz, nossa, eu tô num puta de um teatro. Desculpa. Eu estou num teatro. E num teatro super grandioso, né? E super respeitado. O padrão do Pedro II não tem em outras cidades, não né? Tem, não sei. Difícil de se encontrar. Além de ser muito bonito, a qualidade técnica dele... O meu cunhado, ele foi conselheiro lá do teatro. E ele falava muito acústica, então os cantores, os tenores, eles elogiam muito, né? Não só a arquitetura, mas também a qualificação técnica. Sim. Cara, mas eu fiquei surpreso. Foi uma produção toda sua. Toda minha. Como é que geralmente conseguiu montar isso? Minha primeira peça aqui em Cravinhos, depois que o Paulo César já tinha partido, né? E eu continuei meio que curioso com o teatro, foi em 94, eu acho. Ainda existia o Clube Recreativo
E eu montei essa peça chamada Gangorra. Ah, essa foi sua primeira, então, a Gangorra. Lá em 94. E eu peguei alunos da escola mesmo que estavam interessados em fazer teatro, convidei esses que eram amigos meus. Eu escrevi, dirigi e produzi, né? Eu lembro que, eu até brinquei esses dias lembrando disso, que eu fui no Banco do Brasil e pedi patrocínio. Olha a noção da pessoa, eu era adolescente. Quando eu te falei como é que você formatou, inclusive financeiramente. Pois é, eu fui no Banco do Brasil pedir patrocínio para o material de divulgação. Porque naquela época, né, a internet, essa coisa tecnológica não existia com tanta força, né? E eu fui lá, pedi um patrocínio aí, falando assim na época, olha, faz um ofício e manda aqui para a diretoria, para a gerência, né? E mandei. E eles fizeram, olha que coisa maluca, o Banco do Brasil, ele fez para mim os cartazinhos em impressão matricial, colorido, e um folderzinho com o programa da peça. E foi o Banco do Brasil meu primeiro patrocinador. Se eu falasse isso, se eu falo isso hoje, as pessoas, nossa, o Banco do Brasil te patrocinando, né? Que lei de incentivo que é essa? Mas não, era uma coisa bem simples. Sim. E eles entenderam que era amadora e que era uma questão mais de estudantes ali, mas era um banco patrocinando meu primeiro espetáculo. E como é que foi a apresentação? Ixi, nós ficamos um tempão em cartaz. Assim. Mesmo? Porque era uma comédia, o pessoal gostava bastante. E foi aonde? No Clube Recreativo. Lá no Clube Recreativo. Lá no palco do clube. As duas vezes, porque eu montei num ano e depois montei no ano seguinte com outro elenco. Essa peça eu inscrevi também num festival que existia, eu não lembro se era em Caraguatatuba, mas era região litorânea do estado de São Paulo. Existia um concurso de dramaturgia. E eu inscrevi e fiquei em terceiro lugar. Meu primeiro prêmio em teatro foi com essa peça, Gangorra. A gente fica vendo o nível de pessoas, de cravinhenses que nós temos, né? É aquele negócio, né? É que o teatro ainda em Cravinhos, a gente está trabalhando com formação de público, eu acho. As pessoas ainda associam o teatro com o ator famoso, que vai no Pedro II, que tem aquela superprodução, que tem o apoio de grandes empresas, né? E Cravinhos agora, talvez com esse espaço novo aqui que está vindo, eu acho que quando o espaço chegar, quando o teatro chegar, nós vamos estar mais preparados, com um público mais formado, porque tem muito artista em Cravinhos e tem muita gente que faz teatro em Cravinhos. Que legal, cara. Sunday morning back at my place, you can sleep late, I don't